Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Ivanildo Lucena e estamos estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD, cujo tema desse trimestre é Aviva a Tua Obra, o chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje teremos a aula da lição de número 11, que tem por título O Avivamento e a Missão da Igreja. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o nosso trabalho realizado pelo Crente Docente. Para isso, se inscreva no nosso canal e deixe seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. E agora, nesse momento, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estudar com todos os ouvintes a sua grandiosa palavra e também quero estender os meus agradecimentos ao meu amigo professor Edivanei por esse convite. Bom, enfim, meus irmãos, agora nós estaremos dando início ao estudo aqui desta lição muito importante para a edificação e a saúde da nossa vida espiritual, que é a lição de número 11, cujo título é O Avivamento e a Missão da Igreja. Nós sabemos que todo crente deve desejar estar dia a dia mais avivado e nós pertencemos, estamos inseridos na igreja que é o corpo de Cristo. Por isso, sendo um servo de Deus, sendo um cristão, nós já podemos constatar uma correlação entre esses dois vocábulos aqui. Avivamento e missão. E os dois direcionados à igreja. Para o funcionamento da igreja, nós entendemos que ela tem uma missão a ser cumprida e ela precisa estar avivada. Bom, segundo o dicionário bíblico de Orlando Boyer, avivamento significa tornar vivo, despertar, estimular. Então, uma igreja, ela precisa do avivamento, ela precisa renovar as suas forças, ter ânimo, ter vida para cumprir os seus propósitos. Uma igreja desanimada, lenta, parada, quase morta, ela não será produtiva e ela não vai cumprir a sua missão. E aí você deve estar me perguntando, mas professor Ivanildo, quais são os sinais que nós percebemos que uma igreja, ou um crente, ou um cristão está avivado? Eu vou lhe dar os seguintes sinais. E durante muito tempo havia um equívoco no nosso meio evangélico. Tá? Muitos crentes, eu cresci assim, na igreja pentecostal, nós tínhamos ideia de que avivamento se restringia a apenas muito barulho numa conferência, numa festividade da igreja. Claro que as festividades, as conferências da igreja, elas são importantes, mas o avivamento genuíno, ele é resultado da mensagem que é pregada também nas conferências e que traz transformação de vida. Então, um crente avivado é um crente transformado. O avivamento, ele traz arrependimento de pecado, uma busca incessante pela presença de Deus. Um crente avivado é um crente que se arrepende dos seus pecados, é um crente que deseja buscar a presença de Deus através da oração, do jejum e do estudo da palavra de Deus. E um outro terceiro ponto, além desse crente ele ter um arrependimento dos seus pecados e ter uma busca incessante, um devocional com Deus, uma busca pela sua presença, seu poder, esse crente, ele tem uma ação prática. Ele quer produzir e trabalhar para o reino de Deus e quer pregar a sua palavra. Bom, feita essa conclusão sobre a definição de avivamento, a contextualização desse vocábulo, agora nós vamos para a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A igreja, ela é a agência promotora do reino de Deus aqui na terra. É como se fosse uma embaixada que representa uma nacionalidade, um país. Por exemplo, a embaixada do Brasil na Europa, nos Estados Unidos ou na África, defende os interesses do governo e do povo brasileiro. Então a igreja é como se fosse uma agência, é uma instituição, é uma embaixada que está aqui para promover o reino de Deus. E ela tem a tríplice missão,
que é a adoração, edificação e evangelização. Nós constatamos isso nos cultos de celebração. Durante um culto nós adoramos, os crentes são edificados pela palavra e também quando a mensagem é pregada no culto, também a igreja evangeliza, tanto que pessoas não crentes que vão aos cultos, elas se convertem ao Senhor. Por isso que é importante nós convidarmos pessoas para virem à igreja para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma forma de evangelização. Outro conceito importante é que o avivamento é uma ferramenta indispensável para a igreja cumprir a sua missão. Mas por que, professor Evanildo, por que o avivamento é uma ferramenta indispensável para a igreja cumprir a sua missão? Simples, porque quem traz o avivamento é o Espírito Santo de Deus. Ele nos traz um revestimento de poder, ele nos capacita. Então, uma igreja que negligencia a presença do Espírito Santo de Deus, o crente que não é cheio do Espírito Santo, ele não está preparado para cumprir essa missão com eficiência. O avivamento, ele é através do Espírito Santo, é uma ferramenta indispensável, como as ferramentas de um pedreiro para construir uma casa, de um mecânico para consertar um carro e de um eletricista também para ver a parte elétrica de um prédio. Você consegue imaginar um pedreiro trabalhar sem a sua caixa de ferramentas? Construir uma casa sem a colher de pedreiro, sem preparar uma massa? Você conseguiria imaginar um mecânico consertar um carro sem usar suas ferramentas? Ou também um eletricista vendo as instalações de uma edificação? Não, né? Então, exatamente o avivamento, que também o avivamento é acompanhado pelos dons do Espírito Santo, são as ferramentas que vai capacitar o crente, e o crente está inserido na igreja, que é o corpo de Cristo, a cumprir a sua missão. E você pode estar me perguntando, mas professor Evanildo, quais são os sinais de que uma igreja está avivada? A igreja, ela vai, nessa lição aqui, de maneira específica, nós vamos trabalhar sobre a grande comissão que Jesus entregou a nós, que é o texto áureo dessa lição, que diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Ou seja, a missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho. E quais são os sinais que provam que uma igreja está avivada? Está também, nós vamos ver em alguns versículos mais à frente, em Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18, que diz assim, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, não tem apenas a grande comissão. Jesus apenas não deu a missão para a igreja, mas ele deu provas o seguinte: olha, eu vou dar a missão, mas vocês serão revestidos de poder pelo Espírito Santo e vocês vão ter efeitos práticos. Sinais vão acompanhar, sinais que serão visíveis. Ou seja, uma igreja avivada, um crente avivado, é um crente. E é uma igreja que nós vemos pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos, males e perigos que se levantam contra o crente, contra a igreja, não prosperando. Outra prova aqui que nós vamos ver de que o avivamento e o poder do Espírito Santo são indispensáveis para a igreja cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho a toda criatura e por todo mundo, nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: e a minha palavra e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Ou seja, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho,
não é apenas uma boa oratória, um discurso belo de sabedoria humana que ilude as pessoas durante algumas horas, algum momento, mas não tem uma transformação de vida, não traz resultados práticos. Mas o Evangelho, ele é poderoso para destruir as fortalezas de Satanás, do reino das trevas, porque através do Evangelho as pessoas elas são libertas de vícios, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas e através do poder do Evangelho as cadeias do pecado são quebradas. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula, agora vendo de uma maneira bem direta os objetivos da lição, que são 3 aqui, muito interessantes, por sinal. Primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva, ou seja, a igreja do 1º e 2º século ali, depois de Cristo. Nós sabemos que quando Jesus ele morreu e ressuscitou, ele ressurreto, ele foi dar instruções para os discípulos, para os apóstolos, e falou que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. E ali nós vemos o início da igreja primitiva. E quais são as características da igreja primitiva? Que era uma igreja muito poderosa, muito atuante e que ela serve como modelo para nós. Primeiro nós vamos ver a grande comissão. A grande comissão aqui, o autor do livro de Atos, ele vai reproduzir a grande comissão que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos em Marcos capítulo 16, do verso 15 e 16. Olha só, olha o texto de Marcos. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora nós vamos fazer uma comparação com essa grande comissão, ela sendo repetida e sendo enfatizada pelo autor do livro de Atos. Olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele está parafraseando, reproduzindo a grande comissão do Senhor Jesus. Então, a primeira característica que nós vamos evidenciar o avivamento da igreja primitiva é a ênfase do autor do livro de Atos dos Apóstolos para que a igreja primitiva não esquecesse da grande comissão deixada pelo Senhor Jesus em Marcos 16, 15 e 16. A segunda característica muito importante que nós vamos ver é o Pentecoste, quando eles foram batizados no Espírito Santo, e esse registro está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai narrar a descida do Espírito Santo sobre eles, onde eles falaram em outras línguas, receberam coragem, poder, dons espirituais para enfrentar o reino das trevas e cumprir a grande comissão seguida daqueles sinais, curando enfermos e expulsando demônios e enfrentando todo tipo de perigos. A terceira característica que nós vamos ver a evidência do avivamento da igreja primitiva foi em Atos capítulo 8, verso 1, que eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Olha que benção. E vou fazer um apontamento bem interessante sobre esse fato, que eu aprendi com um amigo tempos atrás. Que diz assim, ó: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia. Olha só, irmãos, a igreja primitiva recebeu a grande comissão em Atos 1:8, mas eles só foram pregar o evangelho em todas as partes do mundo quando veio a perseguição em Atos 8:1. Então tem uma sentença aqui muito interessante que serve de aprendizado para nós. Hoje nós
A igreja atual de Cristo, nesses últimos tempos aqui que estamos vivendo na Terra, nós não podemos cometer esse erro da igreja primitiva. Nós não precisamos esperar vir a perseguição, ou seja, o cumprimento de Atos 8:1, para exercer a grande comissão de Atos 1:8. Então, quando recebemos esse chamado de Atos 1:8, a igreja não precisa esperar ser perseguida para só agir em Atos 8:1. Isso fica uma lição para nós. Outro segundo ponto, segundo objetivo aqui da lição é conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o Evangelho, sob o poder do alto. Por que é indispensável o avivamento espiritual? Irmãos, porque a missão da igreja em pregar o Evangelho tem o objetivo de libertar vidas da escravidão do pecado e do reino das trevas. Então isso mexe com o mundo espiritual. Não é uma tarefa humana ou secular, tá? Não é uma tarefa rotineira. É algo que você mexe com o mundo das trevas e você precisa estar equipado com as armas espirituais, com a armadura de Deus, para a igreja destruir as fortalezas do diabo. Tem crente que quer resolver problemas espirituais com ações rotineiras do plano material. Não vai lograr êxito. Uma igreja ela pode ter muito dinheiro, ter um prédio muito bonito, mas se ela não for revestida de poder, ela não terá condições de vencer as fortalezas do inimigo. Um outro terceiro objetivo da lição é explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com os dons e poder do Espírito Santo. Irmãos, uma igreja ela não prova que é avivada quando ela tem simplesmente um templo confortável, grande e bonito. Isso é importante. Uma igreja ela não demonstra um genuíno avivamento quando ela tem muito dinheiro no banco. Isso também é bom, não tem problema algum. Ou uma igreja ela não demonstra o genuíno avivamento quando ela faz conferências e congressos conhecidos nas redes sociais, com muitas visualizações e um congresso conhecido no Brasil todo. Isso também é importante. Mas o fundamental, uma igreja ela vai demonstrar o genuíno avivamento quando ela atua incansavelmente no evangelismo e nas missões transnacionais, ou seja, enviando missionários, sustentando missionários, e quando é uma igreja que ora, jejua, cura, expulsa demônios e atua poderosamente no mundo espiritual. Seguindo aqui a nossa aula, nós vamos ver agora aqui o avivamento após a ressurreição de Cristo. O que é que aconteceu aqui, professor Ivanildo, nessa a fase da história da igreja? Olha, após a ressurreição de Cristo, qual foi o quadro que Cristo encontrou seus discípulos? Eles estavam desanimados, com medo e acovardados. Por isso que Jesus vai ressurreto, com o corpo glorificado, se apresentar a eles para animá-los, para avivá-los. Outra coisa também importante, eles estavam desanimados, mas Jesus vai lá dar uma injeção de ânimo. Por isso que é importante, às vezes você está triste, está desanimado com algum problema, mesmo com dificuldade, com desânimo. É importante o crente para a igreja, porque quando você vai para a igreja, quando você vai para o culto, você fala, poxa, hoje estou tão desanimado, mas mesmo assim, mesmo se sentindo um crente fraquinho e desanimado, vai para a igreja, porque ali você vai adorar ao Senhor, você vai conversar com Ele através da oração, vai ouvir uma palavra que é uma palavra poderosa, que vai produzir fé. É por isso que a palavra de Deus diz, né? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus deu uma palavra de ânimo que injetou fé nos discípulos. Está desanimado? Vai para a igreja. É como se nós fôssemos um carro e quando estamos desanimados, o nosso tanque de combustível ele está vazio. Quando você para num posto de gasolina, você reabastece o carro e dá para prosseguir mais adiante. Quando você está desanimado, teu tanque de combustível está na reserva. Quando você vai para um culto, adora o Senhor, ouve a mensagem, ora, você é abastecido espiritualmente através da palavra de Deus. A sua fé ela é abastecida. E nós vamos ver que após a ressurreição de Cristo, eles recebem a grande comissão
de pregar o evangelho a toda criatura. Outro ponto aqui importante, o avivamento na missão da igreja local. O que isso significa? Significa de que a preocupação do avivamento não se restringia apenas à igreja primitiva, mas nos dias atuais também, a igreja de Cristo, nós que somos a igreja da atualidade, nós precisamos estar avivados. E como é que nós vamos provar isso? Cumprindo a grande comissão, fazendo missões. E aí nós vamos ver aqui a missão da igreja local. Qual é a missão da igreja local? Não é nós apenas assistirmos cultos. É nós sairmos das quatro paredes e pregarmos o evangelho no bairro ali da nossa igreja, na cidade onde nós moramos, intercedendo, orando, jejuando pelo bairro onde moramos, o bairro da nossa igreja, e evangelizando na nossa cidade. Mas também tem o avivamento das missões regionais. O que é isso? O que é isso? O avivamento nas missões regionais é que a esfera de atuação da nossa igreja não pode se restringir apenas ao nosso bairro e à nossa cidade. A igreja ela precisa avançar e também enviar missionários, abrir outras igrejas em municípios mais distantes do nosso estado, aqui no Brasil, para alcançar não apenas o nosso bairro e a nossa cidade, mas também o nosso estado. E avançando mais ainda também, procurar os outros estados do Brasil, ou seja, as missões regionais não se restringem apenas à cidade que você mora, mas também ao estado e à nossa nação. E o avivamento e as missões transculturais é quando nós enviamos missionários também para as outras nações. Um exemplo prático disso, que a igreja primitiva deixa para nós, é o apóstolo Paulo realizando 3 viagens missionárias e conquistando para Cristo o continente europeu. Nós vamos ver a primeira igreja missionária da igreja primitiva era a igreja localizada em Antioquia. Nós vamos ver que a igreja primitiva era uma igreja avivada porque se preocupava com missões. Nós vamos ver aqui, agora o próximo ponto, o clamor pelo avivamento espiritual. Nós vamos ver, nós falamos de missões locais, missões regionais, missões locais, a igreja atuando no seu bairro e na sua cidade. Missões regionais, a igreja conquistando do seu estado e também o seu país, por exemplo, Rio de Janeiro e o Brasil. E agora nós vamos ver as missões transculturais, que é o clamor que vai ser uma prova, a prova final e mais contundente do clamor pelo avivamento espiritual. Uma igreja que clama pelo avivamento espiritual, ela chega até esse último estágio. Ela não se contenta apenas em evangelizar no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Ela clama para conquistar o mundo e para o evangelho alcançar todas as nações. É por isso que o comentarista aqui da revista, com muita propriedade, ele diz o seguinte: as missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja. Olha o que Atos 1:8 diz. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Olha que coisa interessante. Contextualizando Atos 1:8, que era um texto para a igreja primitiva daquela época, ele fala o seguinte, olha, tanto em Jerusalém corresponde, sabe o quê? Missão local, irmão. Jerusalém é como se fosse a igreja conquistando o seu bairro e a cidade onde ela está localizada. Agora, como em toda a Judéia e Samaria, é uma missões regionais. É a igreja conquistando, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. E quando fala até os confins da terra, aí já são as missões transculturais. É quando nós pregamos o evangelho para outras nações enviando missionários. E a nossa igreja, ela tem que estar avivada para atuar nessas 3 esferas. Pregando, sendo testemunha de Cristo em Jerusalém, ou seja, no nosso bairro, na nossa cidade, em Judéia e Samaria, no estado do Rio de Janeiro e todo o Brasil, e até os confins da terra, abrindo igrejas também em outras nações. E eu concluo aqui essa aula
fazendo uma reflexão do comentarista, trazendo a reflexão do comentarista, que ele diz o seguinte: os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a igreja, tendo amor pela evangelização. Eu quero profetizar na tua vida que você venha a ser um cristão avivado, que você venha sentir o desejo de buscar a presença de Deus e de promover o reino do Senhor, evangelizando a sua família, seus colegas de trabalho, convidando pessoas para irem para os cultos, para ouvirem a palavra de Deus, que você sinta o desejo de jejuar, de buscar a presença do Senhor pelas madrugadas, intercedendo pelos missionários e também ofertando para a obra missionária do Senhor. Que Deus vos abençoe. Siga o nosso canal no Facebook e também no Instagram. Um abraço.